galera, mão na massa. Vou iniciar uma sequência de vídeos em que eu vou mostrar o que é necessário para se obter uma boa infraestrutura de solda, né? O que você deve ter numa bancada para fazer reparação eletrônica. Vou passar uma série de dicas e efetuando um reparo, eu peguei um bom exemplo aqui que eu achei legal iniciar por esse vídeo, iniciar com esse trabalho. É uma demonstração de uma remoção de componente de uma placa. Vale aí para os técnicos aí, os elétricos, os curiosos, os robistas, né? Para auxiliar aí quem está começando a fazer algum tipo de reparação. Então aqui eu tenho uma placa, que é uma placa de DVD, que depois eu vou mostrar em um outro vídeo como que nós fazemos a remoção de componentes SMD desse tipo, né? Vou mostrar um passo a passo. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar com uma coisa mais simples. Eu tenho aqui uma central inversora de portão automático, né? É uma central da MKN, essa central inversora, e ligaram ela em tensão errada. Então queimaram algumas coisas em que eu vou estar substituindo, né? E para eu ter acesso em alguns pontos, às vezes para você ter acesso em alguns pontos de uma placa, é necessário você retirar uma borneira, às vezes retirar o dissipador com mais alguma coisa. Eletrônica a gente não pode ser preguiçoso, né? O negócio dá trabalho mesmo. Às vezes você precisa retirar um componente para ter acesso a um outro componente, que é o meu caso aqui. Eu quero ter acesso a essa parte, a esse resistor, por exemplo, e eu quero remover essa borneira. Então essa borneira tem alguns componentes que quando você vai retirar de uma placa eletrônica, o que nós temos de dificuldade? Quando as ilhas, os furos das ilhas, eles são um pouco mais largos, você consegue fazer a remoção tranquilamente se utilizando apenas de um sugador de solda, né? Algo bem trivial. Entretanto, quando o terminal do componente ele é mais justo às ilhas, você não consegue remover sem danos na placa, né? Utilizando um sugador, né? Ou sem danos na placa ou com facilidade, né? Então imagina, todo componente eletrônico, quando você vai remover de uma placa, ele suporta uma determinada temperatura e você deve ficar com ferro de solda num período mínimo para fazer a dessoldagem, né? Então se você fica lá o tempo todo, põe o ferro de solda, põe a solda, tenta sugar e nada, não vem, não puxa, fica desse jeito aqui, ó. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, vou colocar uma lente. Opa! Ó, ele fica, por mais que você tente remover, ele fica com resíduo de solda aqui, é mais fácil, em que nunca você consegue remover plenamente. E aí você aproxima, você pega e tenta sacar a borneira e não sai, e começa a te dar raiva. Pois é, então eu vou mostrar para vocês como que você remove essa borneira com facilidade, né? O que acontece? A primeira coisa que a gente vai precisar é do salva-chip. Então isso aqui muito utilizado aí por nós eletrônicos, né? Para remoção de SMDs, de componentes de um modo geral. O que acontece? Um fio de estanho, ele é uma liga composta de chumbo e estanho, né? Normalmente 60-40, 60% de um, 40% de outro. Ele entra em ponto de fusão a aproximadamente 180 graus, né? Então 180 graus você começa a derreter ele, começa a derreter esse estanho, né? Só que o que acontece? Quando você vai fazer a soldagem, ele esfria e endurece rapidamente, né? No caso do salva-chip,
o que que acontece? Ele é muito parecido com uma liga de estanho, olha aqui, ó, muito parecido, só que o ponto de fusão dele é bem mais baixo. E o que acontece? Ele permanece líquido por mais tempo. Isso possibilita que você remova o componente de maneira muito mais simples, né? Você vai ter lá alguns segundos para você poder puxar esse componente. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Vamos lá? Bom, para fazer essa demonstração, primeiramente vamos fazer do jeito mais difícil. Então, vou ressoldar aqui as ilhas. Vamos soldar as ilhas. Perfeito. E agora vamos tentar fazer a remoção dessa solda utilizando um sugador de solda, tá? Então, utilizando um sugador de solda, você aquece o local. Antes disso, deixa eu dar uma outra dica para vocês, já antecipar essa dica. O que acontece? Vamos supor que fosse alguns casos você com ferro de solda, quando você for remover a solda, você consegue simplesmente com um sugador, né? Se for uma placa que já está antiga, a solda já está vencida na placa, sujeira, primeira coisa, você faz uma boa limpeza do local, utilizando o óculos isopropílico. Então você põe o óculos isopropílico no pincel, faz uma boa limpeza. Vamos supor que essa solda estivesse suja, né? Estivesse com aquele visual opaco, já uma solda fria. Então o que acontece? Dependendo do caso, se a placa for muito sensível, você necessita utilizar fluxo de solda. O fluxo de solda, olha aqui, ó, ele vem numa seringa, em que você deve manter refrigerado, fluxo pastoso, a gente chama ele de fluxo resinoso, né? Então esse fluxo ele serve para auxiliar na transferência de calor. Então o que acontece? Você coloca um pouco em cada ilha. O que isso faz? Ele auxilia na transferência de calor e ele acaba por proteger a placa. Porque o que acontece? Se você coloca o ferro de solda e normalmente a gente fica fazendo esse movimento, né? Para frente, para trás, para você conseguir transferir bem a temperatura e conseguir fazer uma boa dessoldagem. Movimento leve, sem muito atrito. E aí o que acontece? Algumas placas são muito sensíveis, você acaba por danificar a placa, né? Ele é um bom auxiliar na remoção de componentes, esse fluxo, né? Ele acaba por tirar excesso de solda aí da ilha. Vamos lá, mais um ponto. Com esse fluxo, ele permite que eu faça isso aqui na placa, quando você coloca o fluxo na placa. Você raspe o ferro na placa sem danos. Veja que eu estou fazendo isso não é numa placa de sucata, é uma placa que vai retornar para o cliente, tá? Então, pois bem, eu tentei fazer a ressoldagem utilizando o sugador. Então, quando você vai puxar, você ainda fica com um pouco de solda no local. Então você apanha. Aí eu vou ter que ir lá tentar dessoldar novamente, e aí é perda de tempo. Então, utilizando o salva-chip, o que vai acontecer? Você suga a solda que está no local, principalmente se for uma solda fria, uma solda que já está velha, né? Você suga e coloca um pouquinho do salva-chip. Vou limpar minha ponta aqui. Você coloca um pouco do salva-chip em cada ilha. Pronto. Depois que você colocou o salva-chip, aí o que você vai fazer? Vamos segurar a baneirinha aqui para ela sair. Você vai aquecer o local. 1, 2, 3, 4, 5.
Pronto, saiu. Acabou. Sem danos na placa, você removeu o conector de maneira rápida, segura, sem danos na placa. Aí você faz um ótimo serviço dessa forma. Aí depois, o que acontece? Todo esse salva-chip que foi colocado nas ilhas, não pode ficar nenhum resíduo na placa. Por quê? Porque ele é um grande causador de solda fria. Então o que você tem que fazer? Você vem com estanho, com a liga de estanho normal 6040, coloca estanho no local para misturar com esse salva-chip. E em seguida você suga essa solda. Então, prontinho. Aqui, dessa forma, foi retirada a solda. Retiramos o resíduo de salva-chip e a placa está pronta para que seja dado andamento no serviço, para mexer num ponto que está próximo e para substituir a borneira, se fosse o caso.